Você já passou por uma situação onde você tinha que resolver um conflito e você se dispôs a fazer isso através de um diálogo, de uma conversa, só que no meio daquilo a situação tomou um rumo totalmente diferente, virou uma confusão, a briga ficou muito maior e os problemas que eram pequenos no começo ficaram bem maiores? Se você, assim como eu, já passou por isso, eu te convido a ficar até o final desse vídeo. Nós vamos falar hoje sobre comunicação não violenta. Legal, pessoal? Eu sou o Rodrigo e esse aqui é o canal Gestão e Liderança, onde a cada semana eu trago novos conteúdos, não só conhecimentos teóricos, mas principalmente práticas que têm sido importantes aí durante a minha jornada. E esse é o fórum onde eu compartilho esse conhecimento com vocês e convido vocês aí que têm esse interesse, que gostam desse assunto, a se inscrever nesse canal. E também, se você gostar do vídeo, no final dá o seu like aí, compartilha, comente também os seus pontos, as suas dúvidas. Isso vai ser muito, muito importante para o crescimento desse canal, para que mais e mais pessoas recebam também desse conteúdo. Então, como eu falei anteriormente, o tema de hoje é comunicação não violenta. Antes de entrar aqui nesse assunto, eu já quero desmistificar uma coisa. Muita gente já ouve falar de comunicação não violenta e fica pensando assim, então agora para como conversar ou para trazer ali uma direção para o meu colaborador, eu preciso ser totalmente soft, totalmente leve, eu não posso mais ser direto, e não é nada disso, tá? A gente vai entender aqui o que de fato é comunicação não violenta, porque talvez o nome, né, não violenta, então quer dizer que é o extremo oposto, e não, gente, existe um equilíbrio, tá? E é muito sobre isso que a gente vai falar aqui. Eu até coloquei uma figurinha aqui, né? Eu já queria começar com essa reflexão. Quem já passou por situações assim, que você começou uma conversa que tinha tudo para ser simples de resolver, de avançar e de repente tomou um rumo, talvez você não tenha chegado a fazer como esses senhores aí estão fazendo nessa figura, eu espero que não, mas talvez você já tenha sentido uma raiva, aquele sentimento ruim em relação a tudo que aconteceu naquela conversa e pior, as coisas só pioraram mais e mais. E isso é mais comum do que a gente gostaria, com certeza. Eu imagino que você já deva ter passado por situações em que uma conversa tomou um rumo de confusão, às vezes até de umas certas agressões verbais. Então, o que a gente vai falar um pouquinho é sobre como contra-atacar esse tipo de situação, tá? O que é a CNV? Então, esse termo a gente vai ouvir muitas vezes, é comunicação não violenta. Uma metodologia. Então é uma metodologia, tem um passo a passo aqui que a gente vai falar já na sequência, e ela contribui para administração e expressão de emoções sem agressão ou potencialização de conflitos. Vai trazer uma comunicação de uma forma mais construtiva, mesmo que seja direta, mesmo que seja objetiva. E por quê? Qual que é o objetivo em si? Então, amenizar grande parte dos problemas nas relações. Com a CNV é possível estabelecer diálogos mais empáticos, autênticos. A comunicação a gente vai perceber que ela é muito mais fluida através desses princípios que a gente vai falar aqui, tá bom? A gente vai falar dos 4 pontos, 4 pilares da comunicação não violenta. O primeiro deles é a observação, a gente vai entender um pouquinho melhor o que é. O segundo deles é o sentimento. O terceiro, a necessidade, qual que é a necessidade que eu tenho. E o quarto, qual é o pedido. Então nós vamos passar aqui um pouquinho sobre esses 4 pontos. Antes de avançar, eu também quero falar um pouquinho da minha experiência. A primeira vez que eu ouvi falar de comunicação não violenta e quando me apresentaram esses 4 pilares, eu já meio que torci o nariz. Eu falei, poxa, não faz sentido, em meio a uma conversa, em meio a um diálogo, eu passar por esses 4 pontos, não vai dar tempo de fazer isso daí. Uma conversa é um negócio muito rápido, uma coisa muito direta, eu vou ter que parar e fazer isso e fazer aquilo. Calma, calma. O que nós vamos ver aqui na CNV é uma série de princípios, uma série de reflexões
e que vão nos ajudar através da nossa prática. Na medida em que a gente começa a praticar, nós vamos fazer as nossas conversas, os nossos diálogos de uma maneira diferente, não necessariamente passando profundamente em cada um desses pilares. O que esse vídeo e o que esse conceito vai trazer para a gente são elementos que vão nos ajudar a refletir e tomar decisões de uma forma diferente, tá? E aos poucos, quando a gente vai inserindo esses princípios, quando a gente vai trazendo essas reflexões no meio de uma comunicação, seja com o seu liderado, seja com o seu par, seja até com o seu líder, você vai colocando isso em prática de uma forma intuitiva, meio que sem perceber. Isso vai entrando no seu modo de pensamento ali rápido e você vai fluindo nesse tipo de elemento, tá? Então não se assuste. Primeiro ponto é a observação. Em primeiro lugar, é necessário observar o que de fato aconteceu. O que de fato aconteceu nessa situação, sem criar um juízo de valor, apenas o fato. Isso aqui é muito, muito interessante. Vocês já viram aquelas situações em que a pessoa, vamos imaginar a seguinte situação, lá no escritório, o colaborador ele está bem cabisbaixo, já naquela semana, já é terceiro dia da semana e ele está bem cabisbaixo e tudo mais, e com base daquilo ele está um pouco mais lento nas entregas, está um pouco mais desatento. Isso é o que você está observando ali. Mas vamos supor que o líder ele fica tão assim incomodado com aquilo e ele chega ali e fala assim: cara, você é um lerdo, hein? Você é um lerdo, você não está fazendo nada essa semana, né? Aquela coisa assim, calma. A pessoa não é uma coisa ainda, você precisa entender qual é o fato. Então, é diferente você chegar e você falar assim: olha, eu observei que desde segunda-feira você está com esse comportamento diferente do que você costuma ser. Eu observei também que, provavelmente por conta disso, não sei, mas as suas entregas, de fato, elas estão mais lentas, não estão acontecendo. É diferente de você chegar e já julgar o fato, já apontar o dedo. A conversa ela já começa tomando um rumo totalmente diferente. Então, o primeiro ponto é esse. Observe os fatos, observe o que aconteceu. Cuidado com a inferência, cuidado com você já deduzir alguma coisa e com base naquilo dar um veredito. Já começar a sua fala acusando a pessoa do que ela é ou do que ela está fazendo, tá? Então, observe o que de fato aconteceu. O segundo ponto nessa conversa é o sentimento, o que aquilo gera para você. E é importante a gente até ser vulnerável nesse momento e expor mesmo, né? Então vamos supor, nesse mesmo exemplo que eu dei, que tipo de sentimento que isso me gerou? Olha, eu observei esse fato e isso me deixa preocupado, isso gera uma preocupação, porque eu gostaria que você estivesse bem aqui, e segundo, também porque eu começo a ficar preocupado com as consequências que isso pode gerar aqui no nosso departamento, na nossa empresa. Você expõe o que de fato você sentiu. Isso é muito importante. Nós não sabemos o que está acontecendo dentro da emoção de uma outra pessoa, por mais que a gente deduza alguma coisa, imagine. E a mesma coisa é quando eu vou lá e falo para a pessoa: você é isso, você é aquilo, e eu não demonstro exatamente o que aquilo gerou em mim. A comunicação fica meio confusa, a pessoa nem entende muito bem o porquê que ela está falando sobre aquele assunto. Então o segundo ponto é esse: diga o que aquele fato que você observou te fez sentir. Você vai colocar um pouco do que está aí dentro para fora. Na terceira parte, você expõe a necessidade. Qual foi aquele sentimento? Ele foi gerado porque há uma necessidade que não foi atingida. Então, de novo, nesse mesmo exemplo, qual a necessidade que não foi atingida? Eu prezo muito pelo nosso ambiente aqui ser um ambiente positivo, e eu tenho uma necessidade de que as pessoas estejam minimamente ali conectadas, apoiando umas às outras. Eu tenho também uma necessidade que nosso departamento performe, que as entregas aconteçam. Eu exponho de fato o que realmente despertou esse sentimento que eu acabei de citar ali atrás. Então, qual foi a necessidade que não foi atingida? Isso também é muito importante.
Porque se a gente não explica isso, se a pessoa não sabe, não entende muito bem a relevância, só chega ali a bronca, só chega ali a pessoa, o líder, né, de repente esbravejando, falando de uma forma dura, mas eu nem entendi muito bem o que aconteceu. Então olha só, que atitude simples, porém poderosa. Eu explico para a pessoa de fato o que foi, qual foi o gap, qual foi o ponto vazio ali que não foi preenchido e que me fez gerar esse sentimento. E aí, no quarto ponto, finalmente eu venho com um pedido. Agora eu solicito especificamente qual ação que eu gostaria que aquela pessoa tomasse, né? E aí é muito diferente de eu chegar, como eu falei lá no começo, simplesmente gritando: cara, você não faz nada, você é um lerdo, você é isso, eu não aguento mais trabalhar com você. Isso não vai mudar nada, vai gerar só um mal-estar com aquela pessoa, um peso, e não vai ficar uma confusão muito maior, como a gente até falou no começo do vídeo. Agora, no quarto ponto, eu venho e peço de fato. Eu uso uma linguagem positiva, como nós colocamos aqui, uma forma de trazer o pedido. O que de fato eu espero? Olha, eu preciso que você, por exemplo, compartilhe comigo, se você quiser. Eu posso ajudar de alguma forma, eu preciso entender como que a gente pode fazer de uma forma diferente. Eu preciso que você se anime mais e eu quero inclusive me colocar à disposição para te ajudar nessa situação. Agora sim eu venho com um pedido expresso e coloco mesmo diante da pessoa o que eu quero com essa comunicação toda que eu estou fazendo. Percebe como é muito diferente? A gente começou a conversa abrindo de mão os fatores de julgamento. A gente observou de fato o que aconteceu naquela situação. Depois a gente expressou que tipo de sentimento aquilo nos gerou e qual a necessidade que não foi atingida que fez com que eu tivesse esse sentimento. E agora eu venho e peço, o que eu quero pedir para você? Porque senão a conversa fica, como muitas vezes a gente vê, um bate-papo que termina com aquele ar de filme que acaba sem ninguém entender o que aconteceu de fato. Poxa, a pessoa veio, falou, mas o que ela quer? O que ela espera de mim? Então, nós, como líderes, temos um papel muito, muito importante em ajudar, em orientar as pessoas. E é algo que pode parecer simples para algumas pessoas, mas será que nós realmente estamos aplicando isso na nossa comunicação? Será que a gente já não está entrando no fator de julgamento lá no começo e aí esquecendo todos esses outros pontos aqui que a gente comentou? Esse é o exercício da comunicação não violenta. Se você já aplica, ótimo. Também gostaria aí que você comentasse situações legais que você utilizou essa comunicação, que isso ajudou, que isso foi bom para você. Se você de repente não conhecia também, eu convido você a aplicar. E como eu já disse anteriormente, é uma prática constante, é um exercício. Procure refletir um pouquinho sobre esses elementos, principalmente diante de situações onde você percebe que frequentemente há um estresse, há uma confusão, às vezes é com uma pessoa específica que você já observou que todo conflito ali ele é muito potencializado. Começa a refletir um pouquinho mais sobre esses pontos. Ah, Rodrigo, mas e a pessoa? A pessoa não está fazendo. Pois é, a pessoa não está sob o seu controle. Você começa a dar o seu exemplo. Você começa a utilizar e aplicar a comunicação não violenta e provavelmente isso comece a contagiar outras pessoas ao seu redor. Legal, pessoal, esse foi o tema de hoje, então, comunicação não violenta. Se você gostou, dá o seu like aí, ajuda, compartilha esse vídeo, vamos levar ele para mais e mais pessoas, mas principalmente, coloque em prática, que seja um pouquinho do que você ouviu nesse vídeo aqui. Coloque em prática na sua vida aí, depois comenta comigo o que deu certo, o que você aprendeu, o que não foi tão bom também. Eu tenho certeza que juntos a gente consegue aprender muito uns com os outros. Valeu, pessoal. Muito obrigado, então, você que ficou até aqui e até a próxima.